E temos vitória esmagadora do Lula. Olha, nem eu imaginava, eu vou falar, acho que nem a pessoa mais otimista estava imaginando que a vitória do governo Lula ontem no Congresso seria tão esmagadora. Estamos falando aqui de uma vitória de 493 a 0. O Lula conseguiu fazer o Arthur Lira e o Hugo Motta se tornarem aí praticamente funcionário do mês do governo. Porque o Arthur Lira trabalhou e fez direitinho o que o Lula mandou, mas da maneira que foi mandada pelo Lula. Não teve nem, mas vou mudar uma coisa ou outra. Não. Ontem foi aprovada aí, por unanimidade, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, desconto para quem ganha até 7.350 por mês e taxação de 10% para os super ricos que ganham mais de 50 mil por mês. Quem ganha mais de 50 mil por mês em dividendos vai ser taxado ali em menos de 10%. Quando chega a mais de 100 mil por mês em dividendos, aí chega a 10% a taxação. Olha, ninguém imaginava. E isso é graças à força das redes sociais, graças a você, plantonista, também. Mesmo se você falar, mas Thiago, eu só assisto o vídeo e curto às vezes. Olha, só de assistir até o fim, isso já ajuda o YouTube a mandar para mais gente. Mas quem curte, compartilha, principalmente também lá no Instagram, no TikTok, no Twitter, olha, parabéns, porque se não fossem as redes sociais, não teríamos conseguido essa vitória. O Arthur Lira e o Hugo Motta ficaram apavorados com a repercussão que as redes sociais tiveram, principalmente depois de junho. Vamos lembrar aqui o que aconteceu. Em junho, o Congresso Nacional passou a peitar o Lula. E o Hugo Motta ali traiu o Lula, de maneira em que a imprensa já falava até de impeachment, a Globo começou a bater no Lula, falar que o governo é fraco, tudo mais, e a coisa foi ficando feia. Aí, nas redes sociais, nós começamos a montar principalmente vídeos com inteligência artificial. Várias pessoas começaram a montar vídeo com inteligência artificial detonando o Hugo Motta e o Arthur Lira. Ali eles começaram a ficar com medo. Fui atacado pela Globo, você, plantonista, deve se lembrar, fui atacado pela Veja, fui atacado pelo Estadão, a Globo fez matéria de capa me atacando ali, falando que, olha, estão usando a inteligência artificial para detonar esse pessoal com mentiras e tal. Não eram mentiras, era verdade. Eles estavam a favor dos super ricos contra o povo brasileiro. Isso foi um ponto de virada. Aí depois, a virada foram as manifestações aí de alguns dias atrás, que mostraram ali que a esquerda tem sim força se o PT chamar pra rua. Se o PT chamar pras ruas, leva a gente. E olha que não precisou nem o Lula chamar, quem chamou foi o líder do PT, o Lindbergh. E aí muita gente de esquerda passou a chamar também, e aí bombou. Pois bem, aí você vê, quando o governo começou a olhar para as redes sociais e colocou na liderança do PT o Lindbergh, que é um dos poucos no PT que ligam para a rede social muito, o que aconteceu? O alcance aumentou, teve uma virada nas redes sociais e graças a essa virada o Congresso Nacional ficou assim, opa, peraí. A ponto de que, olha só, o Nicolas Ferreira gravava vídeos com desinformação contra o projeto aí da isenção do imposto de renda. O Nicolas Ferreira votou a favor. O Arthur Lira, para você ter uma ideia, ele demorou 7 meses para apresentar o texto. Quando ele apresentou o texto, um dia antes, eu falei aqui, antes de ser aprovado, eu falei, olha, a Gleisi Hoffmann, minha amiga, que eu confio muito, ela, uma das pessoas mais de esquerda que tem no PT, ela leu o texto e falou, o texto está perfeito o texto do Arthur Lira. Olha, um texto do Arthur Lira perfeito. Estranho, né? Pois bem, o texto foi ao plenário, a oposição tentou colocar emendas ali, e o Arthur Lira falou, não, eu não aceito nada, vai para votação o texto original do governo Lula. Demorou 7 meses para colocar em votação o texto original. Ou seja, 7 meses demorou ali o Arthur Lira, que 7 meses atrás foi em março, demorou o quê? Para as redes sociais começarem a bater forte no Lira, para ele perceber que ele não vai conseguir ser senador no ano que vem, para o Hugo Motta perceber que o pai dele é último na pesquisa para o Senado lá na Paraíba e que até a reeleição dele corre algum risco, a não ser que role muito bolsolão. Então aí ficaram com medo e falaram, opa, peraí. A ponto de que o PL falou, pô, estamos com medo das redes sociais. Se a gente votar contra isso aí, a gente vai ser achincalhado. Imagina o que aconteceria hoje se Nicolas, se Socinis Cavalcante, se o pessoal aí do PL, Geyer, etc., votassem contra. Eles iam ser achincalhados por todo mundo. Até a extrema-direita estava a favor. O meu amigo Henrique, ele fez um vídeo, eu vou te mostrar aqui, em que ele entrevista pessoas de extrema-direita. E quando ele pergunta sobre a isenção do imposto de renda, eles são a favor. Henrique Lopes aqui, ó.
jornada de 6 por 1. Gente, onde que PT quer... Aí depois a moça fala que é contra a redução da jornada 6 por 1, porque o empresário não aguenta, mas a isenção para quem ganha até 5 mil, ok. Até a Bolsonaro é a favor. Então imagina quem ia votar contra. Então ficaram todos com medo e acabou aí que foi a maior vitória do governo Lula. Agora vai ser aprovado no Senado, e no Senado deve ser aprovado muito facilmente. O Lula é aliado do Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado. Então até quando a Câmara dos Deputados fazia alguma coisa ali contra o governo, o Senado sempre barra. Então no Senado deve ser aprovado aí em questão de dias. Vamos lembrar, o texto já tinha sido aprovado no Senado, porém o Arthur Lira mudou 3 pontos ali, e esses 3 pontos têm que ser votados de novo no Senado. Só isso. E aí já vai valer para 2026 isenção do imposto de renda. E o Lula quer mais, tá? O Lula já falou com a equipe econômica, agora ele vai acabar com a máfia das autoescolas. O que acontece que no Brasil, para você tirar a carteira de motorista, custa aí, dependendo do lugar do Brasil, até 7 mil reais tirar uma carteira de motorista. E 40% dos motoristas do Brasil não tem CNH. Sabem dirigir e tal, muitos dirigem muito mal, porque nem estudaram para isso, mas não tem CNH porque é caríssimo. Então, por que você vai ter um sistema desse? No resto do mundo, quase no mundo inteiro, você sabendo dirigir, às vezes o pai ensina o filho, a mãe ensina o filho, ou contrata ali um professor autônomo e tudo mais, e a pessoa aprende, depois faz a prova, passou na prova, fim. Não tem tem que ter tantas horas de classe, não sei o que, pô, não. E aí o que acontece? No Brasil vai ser assim de agora em diante. O Lula já avisou a equipe econômica e temos vitória esmagadora.